Dia, muito bom dia. Terça-feira maravilhosa. Ontem tivemos uma segunda-feira ueba e a nossa terça-feira vai seguir a mesma linha, não é? Vamos para o nosso sétimo encontro do Primeira Frequência. Eu tô adorando passar esses dias aqui com vocês, estou gostando muito. Gente, eu aprendo muito enquanto tô falando, porque a gente é intuído, né? E assim, existem algumas coisas que acontecem que às vezes eu vou lá, falo, gente, eu vou pesquisar mais sobre isso. Então a gente tá sempre se conectando, né? A gente é centelhazinha da fonte criadora e a gente precisa realmente estar sempre assim com essa conexão ativa, porque as melhores, né, para a gente estar preparado para receber as melhores intuições, né, as melhores coisas que vêm para nossa vida, é lógico que vem da fonte criadora, não é? é... Outro dia a gente conversou aqui um pouquinho sobre criança interior. E ontem, olha, eu vou falar umas coisas, parece que não tem nada a ver, mas tem, tá? Ontem foi 11 de setembro, eu esqueci desse detalhe, né? E mais à tarde, quando eu atentei para a data, eu lembrei do 11 de setembro. Esse 11 de setembro que ficou muito, né, na nossa história, que ficou marcado aí como uma das maiores tragédias acontecidas, né, e vivenciadas pelos maiores horrores dos Estados Unidos. E por que eu me lembrei de falar um pouquinho mais sobre criança interior? Lembra que eu falei para vocês que a gente quando tá com a criança interior ferida, né, que a criança interior, né, é uma parte da nossa mente inconsciente que fica ali guardando memórias, ofensas, né, que fica guardando aqueles registros do passado que normalmente a criança não sabe lidar com eles. E tudo que a criança ouve de um adulto, tudo que a criança escuta de um tutor, de um responsável, de um pai, da mãe, dos avós, né, de adultos em que ela confia, ela guarda aquilo, ok? Ela guarda aquilo e ela acredita. Se ela acredita naquilo, porque ela é pura, ela é um vaso, a criança é um vaso vazio, puro. Então, quando você vai colocando, né, aquela água ali, uma água daqui, outra aguinha dali, quando você vai enchendo esse vaso, ela vai guardando, ela vai acreditando, foi aquela informação que ela recebeu. Então ela vai guardando aquilo na memória e vivenciando, né, vivendo a vida, passando por esses processos mais à frente, ela vai unindo essas crenças que ela já criou, que os adultos colocaram nela, com mais crenças que vão surgindo durante a vida, porque uma crença às vezes forma outra crença. Bom dia, Lana! Bom dia! Tô explicando aqui que na semana passada a gente falou um pouquinho sobre criança interior e que ontem foi 11 de setembro, né? Um dos maiores ataques aí, aniversários aí daquele ataque horroroso que os Estados Unidos sofreu e que parece que não tem nada a ver, mas tem um pouquinho a ver. Bom dia! Então, assim, a criança ela vai recebendo aquelas informações e não vai sabendo lidar ao longo da vida, né? Ela não tem o mesmo discernimento de um adulto de saber o que é certo ou errado, né? Ela vai recebendo a informação dos adultos e vai guardando aquilo como crença para ela. Ela vai acreditando, já que ela é um vaso puro, vazio, né? Enchendo com a água dos outros. Essa água dos outros é a programação, é o que a gente chama de programação. Como anda a sua programação? A sua programação, ela vai funcionar nos seus diálogos internos, ok? Então, assim, quando a criança vai recebendo essas informações e acreditando, vão se tornando crenças na vida dela, essas crenças vão se unindo a outras durante a adolescência, durante a vida, e muita coisa que fica enraizada ali, né? Porque como a criança é aquele vaso puro, né? Nós estamos puras ali, recebendo as primeiras informações do mundo, até os 6, 7 anos de idade principalmente, tudo que a gente vai ouvindo ali na infância e vai aprendendo na infância vai sim ficando guardado e muitas coisas machucam. Só que
muitas vezes não era a intenção de um adulto machucar, não era a intenção do pai, da mãe, da avó, do responsável, do professor machucar. Às vezes era uma falta de tato na hora de falar. O que a gente não presta atenção muitas vezes é que a criança não recebe a informação da mesma maneira. E o que isso tem a ver com o 11 de setembro? É só uma ilustração, tá? Já que ontem foi 11 de setembro, eu esqueci de falar sobre isso. É só uma ilustração de como crianças feridas estão espalhadas por toda parte. Crianças feridas e machucadas e que saem ferindo estão em toda parte. Crianças feridas com orgulho ferido, com o ego machucado, com a mente adoentada, né? Com a mente presa nesses processos de dor. Elas vão quando elas vão unindo as crenças conforme vão crescendo na vida, isso pode ser bom, ela pode se tornar um adulto medroso, um adulto, ou ela pode se tornar violenta. O caminho que ela vai seguir a gente não sabe. E por que eu tô falando isso? Porque eu sempre digo que o amor é a chave de tudo. Eu acredito sinceramente que se as pessoas parassem para espalhar amor, se as crianças espalhassem amor, né, se as pessoas espalhassem amor para as crianças, e essas crianças crescessem realmente envolvidas nesse amor, esse tipo de guerra, esse tipo de coisa não aconteceria dessa maneira. Eu acredito nisso, tá, gente? Me desculpa aí quem discorda, mas eu acredito sinceramente que o amor é a chave, que o amor é a libertação, que o amor liberta, que o amor constrói, e constrói baseado em coisas muito boas. Basta a gente olhar o maior exemplo que a gente teve na face da terra, né? Que foi o nosso Jesus, ou então todos os outros avatares de todas as outras culturas. Se nós formos parar para olhar o quanto eles falavam sobre amor e o quanto eles construíram, né? Há quanto tempo eles foram embora e até hoje o nome deles ressoa em todos os lugares porque se tornaram exemplos através do amor. Então, assim, quantas crianças a gente precisa curar? E por que é importante a gente fazer isso agora? Porque a gente tá vendo surgir uma geração super inteligente, uma geração maravilhosa de seres humanos que estão perdendo o amor dentro das suas casas. Que por mais que nós pais amemos, às vezes a gente trabalha muito, tá? E os filhos ficam no quarto mexendo no celular. Você tem um filho vivo enterrado dentro de casa. O que será que vai acontecer com a cabeça dessa criança lá no futuro? Então, mesmo que vocês que estão aqui não tenham filhos pequenos, para pensar, para estudar, para analisar um pouquinho dessa lógica. E não é para se meter, né, de maneira nenhuma na vida de pai e mãe, porque a gente não deve fazer isso. Mas é para a gente começar a olhar com mais carinho para essa geração. É para o que a gente está ouvindo e a gente conversando aqui, começando a nossa manhã com amor e falando sobre isso, para a gente poder de alguma forma espalhar. Tornem-se semeadores de palavras de amor, de palavras do bem. Não tenham vergonha, não tenham vergonha. Meu Deus, quando eu passei muito tempo da minha vida tendo vergonha de falar, de abrir a minha boca. E eu tinha tanta coisa boa, tanta coisa gostosa para dizer e não disse. Hoje em dia eu entendo que de repente não era a hora certa, né? Ainda não estava na minha hora de falar. Mas não tenha medo, não tenha vergonha, sabe? Tenha sempre o bom senso, né? A gente deve ter sempre o bom senso na frente de tudo. E aquela frase, faça amor, não faça guerra, ela é perfeita justamente para tudo isso que eu tô falando aqui. Então, crianças feridas ferem os demais. Existe, por exemplo, você é a ovelha negra da sua família? Hoje em dia, uma vez meu pai falou para mim que eu era a ovelha negra da família, mas porque eu era completamente diferente ali dos meus irmãos, né? Nenhum irmão é igual um ao outro.
Mas eu era completamente diferente dos meus irmãos e eu era a única que enfrentava com ele, conversava, debatia, falava. E ele uma vez falou pra mim que eu era a ovelha negra. Eu fiquei com aquilo reverberando na minha mente durante anos, falando, gente, será que eu sou mal, né? Será que eu sou ruim? Será que... Eu fiquei com aquilo muito tempo, eu era adolescente nessa época. Adolescentes interiores, feridos também existem. Eu não levei aquilo para um lado ruim, tá? A gente, quando é adolescente, a gente debocha das coisas e fala, eu sou ovelha negra. Mas, conforme os anos foram passando, eu fiquei pensando, será que eu sou uma pessoa má? Será que meu pai falou isso pra mim? Meu pai era uma pessoa muito assertiva, uma pessoa com muito discernimento. E será que quando ele falou isso pra mim, ele estava vendo algo de ruim em mim? Eu nunca perguntei isso pra ele, depois eu não tive mais oportunidade de perguntar. O que aconteceu comigo ao longo da vida? Eu sempre fui uma criança muito expansiva, risonha, brincalhona. Eu podia não conhecer as pessoas, mas eu estava sempre dando um sorriso para elas. Esse era o comentário dos meus vizinhos, né? De quando a gente mudou para um certo lugar. E as pessoas ficaram encantadas comigo. Nossa, como essa menina é feliz, como ela é risonha, como ela é contagiante. E aí eu percebi, anos atrás, que eu tinha perdido isso. Que eu tava cansada, sabe? De mau humor, desgastada. E é por isso que eu tenho falado sobre isso aqui, sobre o olhar para dentro. Eu tava cansada, desgastada, mal-humorada, e eu comecei a pensar pra mim, gente, é muito pesado viver isso que eu tô vivendo. O que é isso? O que é isso que eu tô vivendo? Eu tava vivendo coisas boas na minha vida, tá? Embora eu não sei como eu atraí, né? Devo ter atraído na época inconscientemente fazendo coisas boas, lógico, porque eu nunca fui uma pessoa ruim. Mas eu fiquei pensando, cara, pra onde? Eu comecei a analisar a minha vida e sempre fiz muito esse exercício de parar onde eu tava e ir correndo os anos pra trás. Não era pra viver no passado, era pra descobrir aonde eu tinha me perdido, aonde eu tinha me desconectado. Eu ficava, onde, meu Deus, que eu me desconectei? Onde que eu fiquei sisuda, mal-humorada, sabe? Não era mal-humorada com os outros, eu continuava boa para os outros, eu continuava sorrindo, mas eu tava mal comigo, não tava mal depressiva. Eu tava tipo assim, oi, tudo bem? Isso aqui? Ai, tava exausta. E tava mais exausta ainda de ser daquele jeito, de olhar para as coisas e não conseguir ver alegria na vida. Mas durante todos os meus estudos, durante a vida, eu estudo desde os 12 anos de idade, gente, sobre o poder da mente e tal, mesmo tendo aplicado várias vezes. O que uma criança de 12 anos de idade sabe estudar e aplicar se você não tem um mentor que saiba fazer aquilo junto contigo, né? Então eu estudei muito desde os 12 anos, mas eu não sabia aplicar um monte de coisa na minha vida. Então um dia, parando para perceber o que tinha acontecido, eu fiquei pensando, por causa dos meus estudos, eu pensei, eu preciso parar com isso. Sabe por quê? Se eu deixar a alegria sair da minha vida, se eu perder os meus motivos de sorrir, eu vou ter um infarto. Isso é tão claro como a água não é vinho. As doenças, elas começam na mente. A gente precisa prestar muita atenção nisso. O que as nossas doenças, o que as nossas dores físicas, o que as coisas que se manifestam na gente, no nosso rosto, na nossa pele, o que elas estão querendo dizer. É algo lá dentro da nossa mente. Começou lá dentro da nossa mente. Então eu atentei para aquilo e falei, eu preciso parar com isso. Eu preciso buscar aonde foi que eu me perdi nesse caminho. E a única coisa que eu achei, pasmem, que a única coisa que eu achei foi o meu pai dizendo para mim que eu era a ovelha negra da família. Embora ele tenha dito aquilo numa explosão, logo depois ele começou a rir, porque eu adolescente, né, brinquei e debochei daquilo, e ele falou, tá vendo? Eu não consigo lidar com você é diferente de todo mundo e tal.
eu percebi que aquilo deve, de alguma maneira ou de outra, ter ficado guardado lá no meu subconsciente e me machucando. Eu não estava preparada na época para entender aquela informação. Então, coisas que a gente fala da boca para fora para os nossos filhos podem ressoar durante anos na vida deles, tá? Ressoar durante anos. Ai, Débora, o que eu vou ter que fazer então? Eu vou ter que tomar cuidado com tudo que eu for falar com os meus filhos? Se você olhar para dentro, se você se amar muito, se você começar a fazer Ho'oponopono, se você começar a reprogramar a sua mente para ser de fato quem você é, para viver na face da terra, o que realmente Deus quer para você, o que realmente é ser extensão da fonte criadora, você não vai ter que ficar se preocupando com o que você vai falar com seu filho, porque você vai estar limpo por dentro, porque você vai estar puro, sabe? Ai, nada mais de ruim vai me acontecer, não é isso que eu tô falando. Você vai ter outra ótica para enxergar as coisas, outro discernimento, mas você não vai ter mais a vontade de atacar. Olha aí, por que eu falei do 11 de setembro? Porque crianças feridas atacam. Mentes desprogramadas para o amor e para o sucesso atacam. Elas atacam quando elas se sentem ofendidas. Elas atacam quando elas se sentem encurraladas, magoadas. Então o amor faz todo sentido no mundo, para mim, por causa disso. Isso que eu tô falando faz sentido para vocês? Faz sentido essa perspectiva, né? De amor, de amar e de quanto isso pode mudar a vida de alguém? Então, voltando lá para minha história, quando eu percebi que talvez tivesse sido aquele você é a ovelha negra da família, justamente meu pai só falou isso para mim na época porque estava tocando a música da Rita Lee. Meu pai falou isso pra mim, tá vendo? Essa música é pra você. Você é a ovelha negra da família. A única coisa que eu achei que pode ter me desconectado foi ali, pra você ver como é que a nossa mente pode influenciar no nosso crescimento espiritual, no nosso crescimento mental, né? Na nossa mentalidade, no nosso comportamental. Eu mudei. Depois daquilo ali, eu comecei novamente, eu vim fazendo um outro caminho, eu vim falando, não, eu preciso procurar coisas que me tragam alegria, que me tragam... E aí eu comecei a... O que é muito importante a gente fazer com a criança interior? Ressignificar. Então, o que eu peguei daquela história com meu pai, que ele falou que eu era a ovelha negra? Eu peguei aquilo e falei, ser a ovelha negra é bom. Porque eu cortei laços, eu cortei elos, eu cortei coisas da minha vida, e cortei mesmo, eu fiz isso ao longo da vida, eu fiz isso. Faz sentido, difícil é pôr em prática. Treino, Camila. A gente precisa estar sempre treinando e estar atento aos nossos diálogos interiores. A gente treino realmente, tá? É realmente fazer disso uma meta para a vida e estar sempre alinhando isso. Quando a gente perceber que algo veio, a gente começar a limpar isso. Então, assim, é difícil porque não é de um dia para o outro, mas não é impossível, tá? É super possível. E quando você chegar lá, você vai falar assim, olha, até que não foi tão difícil assim. Mas se eu disser, não é fácil, vem comigo que eu vou te ajudar, é fácil. Não é, para muitas pessoas não é. Muitas pessoas passam a vida inteira tentando colocar isso em prática e não conseguem, às vezes porque estão sozinhas, né? Foi o que eu falei ali da criança sozinha, estudando, às vezes ela não consegue botar em prática porque ela não teve um mentor para aquilo. Mas enfim, o que eu peguei com aquela história da ovelha negra? Eu ressignifiquei, eu cortei vários elos, eu fiz várias coisas realmente diferentes, vários ciclos que vinham da minha família, que não quer assim, é assado. Eu falei, oi, isso aí eu não quero pra mim, isso eu não quero, isso eu não quero, corta esse umbigo, corta isso aqui, não, isso eu não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. Bom dia, Nai! Bom dia! Sejam todas muito bem-vindas, viu? Então, assim,
é ressignificar. Hoje em dia, a ovelha negra, para mim, é uma coisa maravilhosa. É alguém que transforma, que tem o poder de transformar o mundo. Então, assim, por isso que eu perguntei, vocês são ovelhas negras? Sejam ovelhas negras. Saiam do rebanho. Lembra do leão ontem, um rebanho de ovelhas? Saiam desse rebanho. Sejam as ovelhas negras. Você não é todo mundo. Muda o que você tem que mudar. Para esse sofrimento. Por que eu tô falando isso? Porque além de criança interior, além do nosso subconsciente, a gente tem que entender o seguinte: você traz marcas dos seus antepassados. Você traz gerações e gerações. Você vem de geração em geração. Não é à toa que se chama geração. Existem coisas que vêm, tem a constelação familiar aí para mostrar que você vai trazer coisas, marcas, dores de gente que você não conheceu. Gente, a gente não precisa carregar isso. A gente precisa cortar esse cordão umbilical. Nossa, por que eu passo tanto problema com dinheiro? E se você for lá na constelação familiar, alguém vai buscar isso lá no seu passado, nos seus antepassados, no seu pai, no seu avô, problemas com bebidas, problemas... E você pode ver que tem uma coisa que faz total sentido. Muitas vezes, um filho que cresce com um pai alcoólatra, ele tem horror à bebida. Ele tem horror à bebida. E aí o pai abandona, né? Porque quando a pessoa se torna alcoólatra, ela abandona a família e se abandona automaticamente. Se a pessoa se abandona, ela abandona todo o resto. E ninguém consegue olhar para ela e enxergar e ver que ela está fugindo. Que o alcoolismo é uma fuga. Que ela está bebendo para fugir da realidade que ela criou. E que ela tem o poder de mudar. E aí aquele filho vira e fala assim: eu nunca vou fazer isso com os meus filhos, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou... Você pode ver lá na frente, nem sempre é regra, mas muitas vezes lá na frente aquele filho repete os mesmos passos do pai. Se não for com a bebida, é alguma espécie de abandono, alguma coisa que ele falou que não ia fazer, ele acaba repetindo. Então, por isso que eu tô falando que nem sempre é regra, porque existem as ovelhas negras, existem as ovelhas que vão falar: não, isso aqui tá vindo, opa, eu reconheço esse padrão. Reconheça os padrões. Reconhecendo os padrões, você tira o que é do rebanho. Você corta o rebanho da sua vida, não é você perder o vínculo com os seus familiares. É cortar aquilo que vem enraizado dentro daquele ciclo familiar, porque nós não nascemos dentro de uma família à toa. Nós não estamos em uma vizinhança à toa. Nada é por acaso. A gente tem padrões ali para curar, para reavaliar, ok? Então, se vocês toparem, hoje quero fazer um exercício aqui com vocês de criança interior, justamente, né? Porque quem não pegou aí no início precisava ouvir isso. É isso aí, tem que cortar, a gente tem que cortar o vínculo, a gente tem que cortar o elo, porque existem elos que te fazem crescer, existem elos que te afundam, que viram âncoras, tá? E quando esse elo é uma âncora, a gente precisa saber se livrar dela, porque senão a gente perde o rumo do nosso navio, a gente não consegue avançar. E como eu venho falando aqui, nós somos os comandantes do nosso navio. Nós vamos dirigir essa nave, esse navio, para onde ela tiver que ir. Somos nós, ok? Então, vou ensinar para vocês um exercício de criança interior que é muito simples, muito fácil para você começar a se livrar, fazer tipo o que eu fiz, tipo o lance da ovelha negra. Teve outro episódio com meu pai, que eu devia ter uns 4 anos de idade, e ele me marcou muito durante a vida. Eu não sabia que ele me magoava. Há uns tempos aí atrás, eu comecei a fazer uns exercícios. O Ho'oponopono foi um deles. Eu comecei a fazer uns exercícios de limpeza. Por que essas coisas estão me travando? E aquele episódio veio na minha mente. E eu reprogramei também aquilo. Veja bem. Você não vai apagar as suas memórias, tá? Não é isso que eu tô dizendo que é possível fazer. Pegar o que você viveu lá no passado e modificar aquilo. Não tem como, aquilo já passou. Por isso que a gente não deve viver no passado. Passou, acabou, ok? Mas a gente pode
ressignificar o que a gente sente a partir daquilo, o que aquilo está fazendo de mal pra gente, ok? Porque isso deixa a gente muito perdida. Não saber lidar com aquelas emoções que a gente nunca aprendeu lá no passado deixa a gente perdida pro resto das nossas vidas se a gente não tiver esse despertar de consciência para procurar aonde foi que o angu embolou. Então, olha só, se for possível agora, fechem os olhos. Feche os olhos, confia, mesmo que você ache idiota, tá? É a sua criança interior idiota falando pra você aí que isso é idiota. Então, você tá sozinha, se você estiver sozinha, né? Às vezes você tá dentro... Eu acho que em qualquer situação que você tiver, nada te impede de fechar os olhos, respirar profundamente, tranquilamente. Relaxa. Só relaxa. Agora imagina na sua frente uma porta. Pode ser uma porta que você conheça, se isso facilitar a sua visualização. Imagina a porta, ela está fechada. Tem uma porta na sua frente. Respira. Presta muita atenção na sua respiração. Respira profundamente. Respirar é tão importante. E como a gente respira no automático, porque é uma coisa automática de se fazer, muitas vezes a gente não dá atenção para a nossa preciosa respiração. Respira. Coloca a mão na maçaneta dessa porta. Abre essa porta. E então você vai ver que você deu de cara com uma criancinha do outro lado. Tem uma criancinha do outro lado que deve ter mais ou menos uns 3 anos de idade. Então você se abaixa, se ajoelha, olha para ela. Olha bem nos olhinhos dela. Olha bem para ela e vê como essa criança é familiar para você. Ela é você. É você com os seus 3 aninhos de idade. Olha só. Olha os detalhes do cabelo. Olha as suas bochechas, os seus olhinhos inocentes e puros. É uma criança linda. Um recipiente completamente vazio para a gente encher de amor e de boas programações. Olha bem para essa criança. Olha bem nos olhos dela. Respira. Pega nas mãozinhas. Dá um grande abraço nela. Um longo abraço, bem gostoso. Sente o cheirinho de neném. Sente esse momento, acolhe essa criança. E agora, nesse momento, você fala para ela tudo que vier na sua mente, que você ouviu quando era criança e que te magoou. Você fala para ela o que você realmente gostaria de ter ouvido. O que você realmente gostaria de ter escutado daquele adulto que te impressionou, que te magoou. Fala para ela tudo que você queria ouvir. Respira. Respira e seja bem sincera. Abraça essa criança. Um abraço bem amoroso e aconchegante e fala para ela: eu te amo. Eu te amo tanto, eu te amo muito. Você é a melhor coisa da minha vida. Você é a melhor pessoa da minha vida. Você é minha pedra preciosa. E eu te amo. Você está acolhida.
você está abraçada e nunca mais você vai se sentir sozinha de novo. Nunca mais você precisa se sentir ofendida. Eu vou te curar por nós duas. Eu te amo. Então você abraça essa criança de uma tal maneira que o corpinho dela se torna etéreo e o seu corpo absorve ela. Absorve todo o amor que vem dessa criança. Então você se levanta, você olha para a porta aberta e você diz assim: aqui se encerrou um ciclo. Chega. E você visualiza sua mão indo na maçaneta. Fecha essa porta. Tranca essa porta. Tira a chave e joga fora. Ok? Espero que vocês tenham conseguido fazer. Se vocês não conseguiram fazer tudo agora, repitam isso, tá? Repitam algumas vezes, alguns dias. Se conecte com o olhinho daquelas crianças. Vá para o espelho da sua casa, tá? E encontre aqueles olhinhos no espelho. Aquela criança tá aí, aquela criança é você. Você cresceu, você é a mesma criança. Então você precisa agora se curar, e quando você faz isso, você vai se curando. Quando vier à sua mente, depois que você faz esse tipo de exercício, costumam vir, tá? Lá uma vez ou outra, esporadicamente, ou até com uma certa frequência, dependendo do seu envolvimento com o exercício, costumam vir outras lembranças, que às vezes você não lembrava, que falava, nossa, isso me incomoda, eu não sabia. Então o que você faz? Você para por alguns momentos e ressignifica, remodela aquilo. Você fala, aconteceu aquela situação ali chata com alguém te falou alguma coisa, você vai lá para aquele momento e faz ele diferente, faz ele acontecer diferente. É isso que eu estou dizendo. Não vai mudar as suas memórias, mas vai começar a ressignificar a sua dor. A sua dor vai mudar. Entende? Por exemplo, o episódio que eu vivi com meu pai na infância, que me assustou, uma voz de trovão em cima de mim, levei uma baita de uma bronca por uma coisa que eu não estava fazendo nada de errado, mas que na hora ele foi uma criança mega ferida para ferir mais ainda a criança que estava na frente dele, ressoou muito ultimamente, né, na minha vida. E eu fui lá e ressignifiquei. Hoje, quando eu olho para aquilo, eu já não olho mais da mesma maneira. Eu já olho e sorrio. Eu acho graça, acho engraçado, entre aspas, porque agora eu criei uma outra história para aquilo. Eu criei na minha mente uma história como se fosse a que eu realmente gostaria de que acontecesse. E que no fundo, eu sei que meu pai também preferia que tivesse acontecido da maneira como eu escolhi que acontecesse. Entendeu? Então eu sei que ela aconteceu daquela maneira, mas ela não me machuca mais, porque eu criei uma outra possibilidade para ela e eu curei essa parte minha inconsciente, que é a minha criança interior. Eu curei ela a partir disso, tá? Então, é isso, meus amores. Eu espero que tenha feito sentido, sim. Eu espero que vocês consigam praticar. Façam muito esse exercício, ok? Façam muito. Compartilha. Essa live vai ficar gravada, então vocês compartilhem com quem vocês acham que precisam ali dar uma curada, uma atenção para a sua criança interior, para a gente começar a espalhar restauração de amor no mundo, para evitar que novos 11 de setembro aconteçam, tá bom? Para a gente curar o orgulho, para a gente curar o nosso ego, tá? Para a gente sempre se lembrar que a gente tem o poder de fazer diferente a todo momento.
Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos vocês. Isso é muito importante para mim, é muito importante vocês estarem aqui comigo. É muito importante que faça, se fizer sentido para vocês, que vocês compartilhem. E não é para eu juro que é do fundo do meu coração. Quem me conhece vai saber disso. Que não é para crescer o meu Instagram, que não é para crescer o meu canal, que não é para vender o meu curso, não é. O Primeira Frequência, sinceramente, quem está aqui desde o início já entendeu o propósito do Primeira Frequência. Eu quero realmente que mensagens de amor e que uma manhã muito gostosa aconteça para muito mais pessoas, tá? Então, se para você está sendo bom, olha ao lado e pratica o bem também. Vê quem mais precisa ouvir, quem mais precisa curar. Todos nós precisamos curar o nosso subconsciente. Todos nós temos crianças feridas e birrentas dentro de nós. E sabe a Débora, que foi perdendo a alegria ali durante a vida, que foi ficando mal-humorada, foi ficando triste? Aquilo cansa demais e eu não quero isso para vocês. Eu não quero, se você está nesse estágio de se sentir cansada, frustrada, pensa bem, você está insatisfeita. Às vezes não é cansaço. Às vezes você está insatisfeita com a vida que você está vivendo hoje. E a vida que você está vivendo hoje é reflexo das suas escolhas que te trouxeram até aqui. Só que hoje todo dia todo dia é uma nova oportunidade. Todo dia é como se nascêssemos de novo. É um novo dia e a gente pode fazer diferente. E não importa o que você fez até agora. O que importa é o que você sabe a partir de agora, o que você vai fazer com isso, ok? Um excelente, abençoado dia para você também, Lana. Um beijo grande para vocês. E que a energia maravilhosa desse dia maravilhoso abrace a todos, que o sol esquente o seu corpo, a sua mente, o seu coração. E que a sua vida nunca seja privada de amor, de afeto e de carinho. Que a sua vida seja regada com muita fé, com muito entusiasmo e com muita vontade de viver. Muitos beijos, beijo no coração de todos, beijo Camila. Muito obrigada, mais um dia que a gente está aqui junto, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, ok? Até amanhã, 7 horas da manhã, não se esqueçam. Beijo grande, eu amo vocês.